Hoje vamos conhecer algumas delas, começando pela famosa teoria do campo unificado. É um tipo de teoria que permite que todas as forças fundamentais para a existência do universo sejam descritas em termos de um único campo. Embora ainda hoje não exista nenhum modelo universalmente aceito para encampar uma teoria de campo unificado, e esse assunto permaneça como um campo aberto à pesquisa, é importante saber que a busca por uma teoria assim passou a ser quase uma fixação por muitos físicos e teóricos da atualidade. Para esses especialistas, é impossível postular que o universo se organizaria de forma tão eficiente se não houvesse uma estreita interligação entre essas forças naturais. Seria o mesmo que estudar a fabricação de um automóvel, negando que haja interação organizacional na fábrica aonde ele foi montado. Se os funcionários e engenheiros não trabalhassem em ordem, com organização interna e interação entre si, jamais teríamos carros em séries. Além disso, foi Albert Einstein quem cunhou esta expressão em 1929 e lutou até a sua morte em 1955 para encontrar uma teoria que unificasse a sua teoria da relatividade geral com o eletromagnetismo e a gravitação. Einstein não conseguiu, é claro, realizar o seu sonho de ver a natureza explicada de maneira bem simples por uma única equação. E não existe até hoje nenhuma teoria do campo unificado que seja aceita por todos. Mas o desafio de Einstein ainda continua. E a ideia da unificação de forças é uma das mais populares entre os físicos teóricos do mundo inteiro. Então alguns propuseram a busca pela chamada teoria de tudo, ou seja, a possibilidade de um dia se explicar toda a realidade numa formulação simples e elegante, abarcando tudo o que existe, existiu ou existirá. Uma fórmula completa, real e objetiva que esteja acima de qualquer suspeita e seja imune a contradições e paradoxos. Essa almejada teoria é muito parecida com a teoria do campo unificado proposta por Einstein. Sua distinção principal estaria em não exigir que os campos sejam a base da natureza e também por tentar explicar todas as constantes da física. A busca, em essência, é a mesma: encontrar uma teoria integrada capaz de, em princípio, descrever todos os fenômenos físicos que ocorrem no universo. O grande problema ainda é que a lei da gravidade não foi incluída com sucesso em uma teoria de tudo. Tentativas de combinar a relatividade geral com a mecânica quântica levantaram as dificuldades fundamentais. A teoria resultante não é algo que possa ser normatizado pelos físicos. A procura por uma teoria unificada é algo tão sério que até os mais céticos pesquisadores acabam usando uma linguagem religiosa para falar de sua busca. Alguns dizem que estão procurando o santo graal da ciência. Outros almejam encontrar nessa teoria a resposta última para todas as grandes perguntas existenciais da humanidade. Até o grande físico Stephen Hawking fala sobre o assunto como uma busca por conhecer a mente de Deus. Apenas é bom que se explique que esse Deus que Hawking menciona é apenas uma metáfora para falar do desconhecido e não uma confissão da existência de um Deus pessoal, conforme conhecemos pela Bíblia. E por falar em Hawking, o seu mais recente livro, O Grande Design, escrito com Leonard Milodnov, professor de física do Instituto de Tecnologia da Califórnia, reabre as discussões sobre o assunto, propondo o que seria uma solução definitiva para a questão. É que desde o surgimento da física quântica e a formulação do princípio da incerteza de Heisenberg, os físicos foram obrigados a modificar radicalmente a sua maneira de ver o universo. O princípio da incerteza postulava, por exemplo, ser impossível determinar com exatidão a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Assim, muitos se sentiram abalados quanto à certeza de que se haveria ou não uma teoria unificada que explicasse os fenômenos naturais e pudesse até prever tudo o que acontece no universo. O cosmos, então, ganhou um fator de imprevisibilidade, inerente, é claro, à sua formação, e sendo assim, seria impossível determinar as suas condições futuras. Mas Hawking foi audacioso. Ele retomou a discussão e, com uma nova proposta, ele colocou o que chamaria a teoria final sobre o assunto.
Essa teoria, na verdade, que ele propôs, já circulava de formas diferentes desde os anos 70. De um modo bem simplificado, a sugestão que ele dá é de que os físicos trabalhem com uma união entre a teoria da relatividade e a mecânica quântica, e este seria o modelo perfeito para se explicar como o universo veio a existir a partir do nada. Esse modelo inclui teorias como gravidade quântica de laços, teoria M e, a mais destacada, teoria das cordas ou supercordas. Esta última teoria, a teoria das cordas, foi proposta nos anos 60 e tem sido o modelo físico com maior destaque atualmente para compor a física ou a teoria de tudo. Ela contradiz as bases da física tradicional, que eram os pontos de dimensão zero, preferindo ter como blocos fundamentais objetos extensos unidimensionais, semelhantes a uma corda, daí o nome pelo qual ela é correntemente conhecida. Hawking chegou a dizer taxativamente que o seu modelo teórico coloca definitivamente para escanteio qualquer ideia ou necessidade de um Deus para explicar a origem do cosmos. Veja o que ele declarou. Não creio que a proposta do tempo e espaço sem limites prove a não existência de Deus, mas ela pode afetar nossas ideias sobre a natureza de Deus. Não precisamos de alguém para acender a chama do universo. Muitos ateus e céticos, é claro, vibraram com essa declaração de Hawking, mas ela foi tremendamente criticada por outros acadêmicos. Marcelo Gleiser, professor de física teórica do Dartmouth College em Hanover, Estados Unidos, e reconhecido mundialmente pela publicação de best-sellers como A Dança do Universo, foi um tremendo crítico da proposta de Hawking. Escrevendo para o New York Times e a Folha de São Paulo, ele declarou o seguinte: é lamentável que físicos como Hawking divulguem teorias especulativas. Ele está querendo ser Deus. Ele afirma que tem novos argumentos que colocam Deus para escanteio de vez. Será? O desafio das teorias a que Hawking se refere é justamente estabelecer qualquer traço de evidência observacional. Até agora é inexistente. Não sabemos nem mesmo se essas teorias fazem sentido. Certas noções não parecem ser testáveis. Ademais, a existência de uma teoria final é incompatível com o caráter empírico da física, baseado na coleta gradual de dados. Não vejo como poderemos ter certeza de que uma teoria final é mesmo final. Como nos mostra a história da ciência, surpresas ocorrem a toda hora. Talvez esteja na hora de Hawking deixar Deus em paz.